Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu coração. O alimento diário dessa manhã está em João, capítulo 4, do verso 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Estava ali ao poço de Jacó, Jesus. Então, cansado da viagem, assentou-se assim junto ao poço. Era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus disse-lhe: Dá-me de beber, porque seus discípulos foram à cidade comprar comida. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus e samaritanos não se comunicam entre si. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Todo que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se converterá nele em uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido, e vem aqui. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso dissestes a verdade. Nós estamos aqui diante de um cenário muito interessante, em que Jesus se encontra com uma mulher samaritana. E naquela época, judeus e samaritanos, eles não se davam muito bem. E havia um paradigma de Jesus estar naquele momento conversando com uma mulher samaritana. E na ocasião Jesus tinha pedido para os seus discípulos ir comprar comida. Eu tenho certeza que Jesus não estava com fome. Apenas ele tirou de rota as pessoas que iam atrapalhar o seu plano. Porque certamente os discípulos não iam entender que Jesus, aquele horário, estaria conversando com uma mulher e ainda sendo samaritano. Isso nos mostra que Jesus, ele tem os seus meios para fazer aquilo que ele quer fazer. E nessa ocasião, Jesus começa a confrontar aquela mulher. Assim como nós diariamente precisamos ser confrontados por Deus. Ela diz assim: Senhor, eu quero dessa água. Porque ele começa a falar de uma água que causa curiosidade em mim também. Porque ele diz assim: quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água viva nunca mais terá sede. E ela naquele momento fica curiosa para saber que água é aquela. Quando eu era criança e eu via meu pai pregando sobre essa água, para comer essa água, eu fico com tanta sede, eu queria ter essa água para beber e nunca mais ter sede. E eu não entendia que essa água é uma água do Espírito Santo de Deus. Nós temos uma sede em nós. O homem, ele tem um vazio existencial que só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus. E naquele momento Jesus fala para aquela mulher: se você soubesse quem é que te pede água, e se você conhecer o dom de Deus, você pediria e ele te daria água viva. Que água é essa? O que a água faz em nosso coração? O que essa água ocasiona em nossas vidas? Naturalmente, a água limpa. Você de repente está com aquela louça suja lá na sua casa, a água vai limpar. Você veio de um futebol, você está todo sujo, você vai tomar um banho para ficar ali. A água ela é limpa. A água tem essa função de limpar, de tornar belo. E foi isso que espiritualmente Deus fez com aquela mulher. Ela disse assim: eu quero dessa água. E no momento em que ela diz: eu quero dessa água, a primeira coisa que o mestre faz, sabe o que é? Ele começa a dar água para ela. Como assim? Ele diz para ela: então vai lá e chama o teu marido. E ela responde: não tenho marido. E ele disse assim: dissestes bem, porque 5 já tiveste, e o que tu tens agora não é teu.
Interessante nós observarmos que no momento em que ela pede para ser limpa, no momento que ela pede para experimentar dessa água, ele confronta ela. Muitos de nós queremos ser limpos, queremos mais de Deus, mas não queremos ser confrontados. E o que a palavra de Deus faz conosco é diariamente nos confrontar. Aquela mulher tinha pecados em sua vida que tinham que ser removidos. Assim como eu e você precisamos eliminar coisas que não são de Deus da nossa vida. E naquele momento ele fala assim para ela: 5 já tiveste e o que tens agora não é teu. Ela já tinha passado por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas naquele dia ela conheceu o 7º homem. O 7º homem mudou a sua vida. Que a palavra de Deus diariamente possa gerar esse desconforto e esse confronto em nossa vida. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, Ele revela quem nós somos. Que nessa manhã a palavra de Deus possa revelar, que possa de repente mudar algumas coisas que precisam ser mudadas na sua vida, que precisam ser colocadas em ordem. Que a água, que o Espírito Santo de Deus, através da palavra, venha renovar a sua vida diariamente. Que Deus abençoe a sua palavra e que nessa manhã você possa ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, por essa água, que se você beber, nunca mais terá sede. Que sede é essa? A sede pelo pecado. Nós só temos sede pelo pecado quando nós não nos alimentamos da água viva, quando nós não bebemos da água que flui do trono de Deus, através da palavra. Que nessa manhã você possa ser tremendamente abençoado e ministrado pelo Senhor. Eu quero orar com você. Senhor, abençoe o meu irmão, a minha irmã, que ele possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, que a cada dia, Senhor, nós possamos ser confrontados pela Tua palavra e que isso possa gerar vida em nosso coração. Nos abençoa e nos dá um dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aguardo você dia 9 aqui para nós estarmos orando, todo o Ministério de Louvor, às 8 horas da manhã, o fogo vai descer. Deus abençoe, graças a Deus.